fio da ampulheta, no minuto que passar, nas tardes de domingo, tudo pode mudar. O que se pode exprimir, rima argila e barro, inteiros fatos da criação. Um sermão rimado, o gênesis do tato, do Deus poeta. No deserto, pedaço para a liquidez do mundo, espaço onde o homem, humilde, de nada sabe em tanto saber. Quem sabe, humano, pranto, em tantas línguas, na busca do ser santo, proclama o dom do elo. Marcelo. Neste episódio do Poesia para Sentir, estamos aqui com Marcelo Moura. Ele é doutor, ele é teólogo, ele é tantas coisas, mas acima de tudo, é um ser humilde que vai trazer para a gente tanta informação poética que contém na maior biblioteca do mundo, a Bíblia. Marcelo, vamos começar falando um pouco de como você entrou nesta história densa, profunda, de fé e tão poética que é a Bíblia. Prazer imenso estar aqui com você, com todos que estão nos acompanhando também, poder partilhar um pouco da vida, né? Falar um pouco das experiências, tanto pessoais quanto também espirituais, da minha história. Tudo começou lá em Macaé, no Rio de Janeiro, onde nasci, e com uma experiência familiar muito peculiar, difícil, para não dizer trágica. Em uma semana, a vida da minha família mudou. Meu irmão nasceu, meu pai se acidentou, morreu e eu fiz 3 anos de idade. Então, na tragédia da história da minha casa, fomos construídos, eu, meu irmão, minha mãe, aos pés da cruz de Jesus, né? Onde a gente encontrou socorro, onde a gente encontrou alívio, apoio e sustento para uma vida inteira, né? Então, desde muito cedo, a fé fez parte da minha casa, da minha história, e as minhas experiências religiosas, experiências de fé, constituíram minha visão de mundo, inclusive, me conduzindo à leitura das Escrituras, a uma paixão por conhecer o texto sagrado, me aprofundar, estudar e verificar como que esse Deus que a gente ouve falar, né, que a gente tem testemunhos, a gente também pode experimentar. Então, ao longo da minha história, com a minha família, minha infância, adolescência, juventude, eu trilhei o caminho de conhecer a vida através das Escrituras com Deus. Então, me apaixonei por ela. E quem se apaixona, se dedica, né? E por isso também acabei me dedicando ao estudo da literatura, das Escrituras, e por fazer teologia tive acesso a alguns instrumentos, como os idiomas, né, que foram escritos esses textos, e no estudo, no aprofundamento, conhecendo mais a Deus e me encantando mais com esse ser que do barro faz gente, né? E caminha com a gente. Marcelo, talvez a língua hebraica seja tão poética quanto a brasileira, né? Que aí vem mais ou menos da origem dos escritos, aí do hebraico ao sânscrito até agora, né? Uhum. Então talvez essa linguagem seja mais fácil de entendimento na linguagem poética. A gente estava conversando agora há pouco sobre isso, e talvez as pessoas tenham dificuldade de entender algumas coisas bíblicas quando se tomam liberdade de ler por si só, porque elas querem racionalizar tudo o que está ali, sem entender que às vezes é mais uma metáfora, uma coisa poética, uma coisa do coração. Você vê dessa forma? O que os seus estudos te trouxeram sobre isso? Então, realmente é uma percepção bastante importante, que a gente, quando chega ao texto, a gente lê um texto, né? E quando a gente tem um documento literário, que é um texto,
a gente tem ali um pensamento, a gente tem um modelo cultural, a gente tem nesse texto informações muito preciosas de cultura, de conteúdo, de sentidos, né, para aquelas pessoas, para aquela época, que transcende, obviamente, para a nossa época também. Mas é muito importante compreender que aquela cultura conservou e aquela cultura expressou sentimentos, palavras importantes, experiências significativas que a gente pode aprender com elas. Então, no que diz respeito ao idioma hebraico, que registra a maior parte dos livros do Antigo Testamento, como também o grego, que registra a maior parte dos livros do Novo Testamento, a gente encontra nesses dois idiomas muita singularidade poética, né? E especialmente o idioma hebraico, que é onde eu mais naveguei nos meus estudos, a gente tem uma mentalidade bem concreta, sabe? É uma língua bastante concreta, onde as imagens saltam e onde os sentidos também ganham múltipla forma. Então, ao passo que você pode fazer uma leitura do texto de maneira literária e literal, que de alguma maneira, quando você faz isso, você está perdendo algumas coisas. Você reduz, né? Reduz significativamente os sentidos, né? E as possibilidades de sentido. Então, o texto sagrado, o texto bíblico, o texto hebraico, ele propõe uma diversidade imensa de possibilidades interpretativas. Então, o texto hebraico, o texto grego ganha muito. As duas culturas, né, produzem um pensamento muito rico, de muita beleza, de muito encantamento também, porque na expressão mais singela, simples, concreta, consegue expandir para coisas maravilhosas, né, para sentidos e verdades extraordinárias que a gente nunca parou para pensar, né? No seu poema introdutório, você menciona o fato do barro, né? E o texto bíblico de Gênesis, na segunda narrativa da criação, capítulos 2 e 3, a poesia hebraica é maravilhosa, porque Deus pega o barro, Adamá, e de Adamá ele faz Adão, que é o homem, o ser humano. Então, a poesia, os termos estão sempre imbricados, estão sempre cheios de sentido, sempre conduzindo a verdades. Então, o Adão é o barro, o Adão é o terreno, o Adão é o do solo, é o pó, que ao pó volta. Então, o texto está todo conjugado, né, com palavras de muito sentido, de muito significado, que pode nos conduzir à finitude do corpo, como pode dizer também de como um Deus poderoso pega a barra e faz vida, né? Então, e daí para muitas outras coisas a gente poderia conduzir uma interpretação. Então, um texto que a priori simples, mas por conta de uma mente brilhante, complexa, amplia isso sobremodo, né? Em sentidos e em valores. Eu sempre vi Deus como o Deus poeta, né? O grande poeta, o poeta original. Tanto quando eu sinto as coisas, quando Deus fala comigo, eu transmito isso em poesia, né? Por isso eu sou poeta hoje. E quando eu estou ouvindo alguma palavra, na minha mente ela vem em imagens, ela vem em tantas, não uma imagem, mas uma condensação de imagens, né? Saindo dessa liquidez que nós estamos hoje, né? Que o senhor até fala um pouco do Zygmunt Bauman, né? Da liquidez atual, que contrasta diretamente com essa coisa concreta e poética bíblica, né? Com certeza é outro paradigma, né? É uma cultura que vive para a integridade, ela vive para a composição do ser de uma maneira muito redonda, né? A palavra hebraica tam significa um círculo completo, íntegro, que não se racha, que não se corrompe, né? Então, a mentalidade hebraica, a cultura hebraica, propõe a construção de um ser, né, que é íntegro, que
que pretende, apesar das rachaduras, apesar dos rompimentos, né, pretende manter-se íntegro em seu ser, né? Com certeza a visão antropológica, né, essa compreensão antropológica da cultura hebraica também ajuda muito ao pensamento, né, poético, a esse pensamento maior, que é conduzir pessoas a uma integridade, a uma coerência, a uma capacidade de viver de maneira inteira, né? Sem subdivisões, sem muitas fragilidades, sem escorrer demais para os ralos, né? Como o líquido escorre, né? Para os cantos, mas que a gente pode viver de uma maneira mais coerente, íntegra, reta. Eu vejo que é aí que as rachaduras ficam mais fortes, né? Quando tenta se racionalizar demais, isso perde um pouco a conexão, né? Daí a pessoa fica perdida porque ela vai para essa liquidez, né? Ela escorre do próprio círculo dela, que já é completo e vai sendo moldado desse Adam, né? Desse barro, e ela acaba escapando nas incertezas da rachadura, né? Sim. E aí fica muito mais difícil de conter, né? E fica muito mais improvável ser, né? Porque aí vai espalhando, vai esparramando, né? E se perde, infelizmente. Perde a conexão, se sente perdido e vai se afastando, né? Culpando algo, ou Deus, no caso, que não tem nada a ver com essa situação de livre-arbítrio da própria pessoa, né? E os salmos falam bastante disso, cantam muito isso, né? E são poucas religiões, poucas igrejas que hoje cantam os salmos de verdade, né? Tivemos movimentos, né, no final do século XX, né, na década de 80 e 90, um movimento bem impactante na inódia protestante, né, evangélico protestante, que foi o movimento dos Vencedores por Cristo, que tentaram gravar os salmos, né, naquela naquela coleção de LPs na época, né, chamado Louvor, né? Então eles gravavam os salmos propositadamente, quase que com as traduções, né, literais, para poder a igreja voltar a cantar os salmos. Mas, de fato, o livro dos Salmos é um livro de cânticos nas Escrituras e que é pouco cantado hoje, né? Meio que até abandonado, por conta, eu acredito que das modas, né? Dos modismos que a gente atravessa como cultura, né? A gente atravessa por transformações socioculturais e a gente acaba não conservando aquilo que deveria conservar às vezes, né? E os salmos com certeza precisam ser revisitados como canções que são valiosas e que ao mesmo tempo congregam sentidos da fé que a gente não vê em muitos lugares, né? Ela condensa todo aquele sentimento de todos os tipos de sentimento dentro daquele cantar ali dentro, né? Daqueles versos nem sempre rimados, poucas vezes rimados, pouquíssimas, sem necessidade nenhuma também de rima, porque a própria palavra já é a poesia e a expressão daquilo que está querendo ser dito ali, né? É verdade. Basta sentir, na verdade, né? Se permitir sentir isso. É fato. É fato. E a poesia é um pouco isso, né? O sentimento poético, né? Ou a sensação que advém por ouvir, compor, falar, né? Em poesia tem muito mais a ver com as experiências para além de uma racionalidade cartesiana, né? Mas uma racionalidade que está espiritualmente conectada com algo muito maior, né? Com sentidos muito maiores. E os salmos expressam isso. É claro que existem gêneros sálmicos, né, que são mais cartesianos, né? Os masquil, por exemplo, que são salmos didáticos. Então, eles têm objetivos de lembrar as coisas, de lembrar os episódios, de repetir, né, em refrões, um objetivo pedagógico, né? Então, também são poemas, mas são poemas mais, vamos dizer, com propósitos pedagógicos, para trazer à memória e recordar sempre os feitos, né? No caso de Deus, né, da Bíblia. São didáticas, né? Sim. Que funcionam há milênios. Exatamente. Estão sendo redescobertas há pouco tempo pelas escolas, né? E cantar é muito bom para a memória, né?
E cantar poesia muito melhor, né? É mais fácil gravar e guardar aquilo, né? E começa, parece, vai fazendo sentido quanto mais você canta, quanto mais você vai entendendo com o coração aquilo, né? Porque racionalizado já está ali na palavra, né? A própria palavra traz uma racionalidade, né? Porque a palavra é carregada de sentido, na sua cultura tem lá seu valor, né? Mas, e seu propósito também, mas é muito mais que a racionalidade, né? É uma racionalidade proposta para além, né? Para alcançar o íntimo, né? O mais profundo da gente, né? É aquela palavra poética tão dita atualmente por vários cantores, que é do quarto secreto, né? De chorar no quarto secreto, na sua intimidade, pela intimidade que dentro dos versos Deus quer com cada pessoa, né? Perfeito. Não tem nada mais poético que isso, né? E mais íntimo também, né? Pessoal e público ao mesmo tempo. Tem essa dicotomia. E quando o senhor falava de compor, eu estava pensando exatamente no oposto, né? No decompor, né? Que é o que acontece na liquidez, é o que vem acontecendo com o mundo, né? Essa decomposição, né? Essa esfarelamento das coisas que estavam até então tão firmes e compostas justamente pela perdição, vamos dizer assim, das pessoas, do distanciamento e da desconexão, né? Infelizmente, né, a gente vive um tempo tão pragmático, né? Tão preocupado com o ter, né? Com construir, com essas dinâmicas que a gente está aí desde o século XIX construindo, né? Umas certezas que na verdade não geram certeza alguma, né? E a gente, vivendo nessa sociedade, vai percebendo como que essa desconexão ela amplia-se, né? E como que de maneira bem direta no ser impacta de modo negativo às vezes, né? Desensibilizando, desconstruindo, e também fazendo com que os caminhos das pessoas ocupem uma preocupação que eu acho que não é tão humana. Não é tão preocupante. Que não é tão humana, né? É uma preocupação que tem a ver com coisa, não tem a ver com gente, tem a ver com poder, não tem a ver com cuidar de semelhante, sabe? Então, assim, é bem preocupante, bem preocupante. Desconecta, escorre, esfarela, né? Fragmenta, que é o que a gente está vendo, né? E infelizmente conduz a humanidade hoje para uma desumanidade, ou pelo menos para uma outra humanidade, né? Que a gente vai ter que descobrir onde vai dar, né? E qual é, né? Eis a questão. É uma separação constante, né? Marcelo, você pode recitar algo que é bem do seu gosto, que você tem essa admiração aí e vê de uma forma tão poética na Bíblia? Claro, com muito prazer. Eu tenho um salmo de muito carinho, que, como eu disse para você, da minha história, e nesse salmo é um salmo que tem relação profunda com a fé em Deus e um Deus que está atento. É o salmo número 121, no livro dos Salmos, nas Escrituras. Diz assim: era um salmo cantado, recitado enquanto as pessoas subiam para ir ao templo prestar culto, chamado de salmo de peregrinação, salmo de romagem ou salmo dos degraus, em algumas traduções. Ele diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. Seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída
e a sua chegada, desde agora e para sempre. É a segurança de quem tem um Deus que está de olho nele, né? Que não larga, que não desgruda. Eu acho muito lindo no hebraico que o verbo pode dar a ideia de piscar. É um Deus que não pisca. É um Deus que está completamente alerta, atento, preocupado com aquele que precisa de ajuda. Para mim é muito bonito. É lindo, né? É difícil você encontrar algo tão profundo, né? Como as palavras desse Deus poeta, né? Traduzida e de tantas maneiras, mas eu acredito que a linguagem mais rica mesmo é o português, né? Marcelo, você que fala 3 ou 4 idiomas, você acredita que o português realmente tem mais essa dinâmica de tantos sentidos para uma palavra só do que as outras línguas? Então, eu não sou um especialista na língua portuguesa, né? Eu sou um falante, né? Um falante da língua portuguesa, cresci com esse paradigma, né? É a minha língua de domínio, né? Assim, de domínio de quem nasceu nela, né? Mas, com toda certeza, a língua portuguesa contempla muito adequadamente, né? A língua hebraica, ela tem uma distinção por ser o idioma hebraico que foi escrito na Bíblia, muito antigo, né? Ele parou de ser utilizado por quase 7 séculos e depois foi retomado, né? Com novas formas e mais moderno, como toda língua que progride, né? Todo idioma que progride. Mas a língua hebraica, ela tem, como eu disse para você no início, aquela questão da concretude. Então ela traz um sentido muito próprio. E o português consegue captar muito bem. Essa tradução que eu li para você é uma tradução conhecida como Nova Versão Internacional. Ela tem uma preocupação mais idiomática. Então ela tem, é exatamente por isso que eu a trouxe, né? Porque a preocupação dela é comunicar muito bem com a língua portuguesa. Em hebraico, esse salmo seria muito mais estanque. Pá, 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 pá. Né? Aqui você pode perceber que existe uma fluidez na tradução entre as sentenças. E é óbvio que, enquanto sentenças estanques trariam outro sentimento, né? Enquanto o encadeamento de ideias produz um outro sentimento. Mas em português ganha muito esse tipo de tradução, né? E a gente se enriquece muito mais com o sentido daquilo que foi escrito e preservado, traduzido e bem traduzido para a gente hoje, né? Marcelo, vindo de bem tradução, de traduzido, você tem uma série de livros que vem desde o início do povo de Deus, né? Que era como é conhecido até hoje o povo hebreu, né? Fala um pouco dessa sua literatura. Então, esses livros, eles são resultado do meu papel professoral, né? Da minha atividade como professor de escola da Bíblia. Então, no afã de comunicar bem a história da Bíblia para as pessoas, então nós construímos um projeto pedagógico que ajudasse as pessoas a ler a Bíblia e entender. Porque um dos problemas de ler a Bíblia é que as pessoas acham que estão lendo um livro. Elas não têm consciência, uma boa maioria, que estão lendo uma biblioteca. E quando você lê uma biblioteca, você tem que saber organizar os livros. Você não pode ler em sequência, né? Então, o objetivo dessa coleção de livros que a gente tem lançado, espaçadamente, né, é exatamente proporcionar o aprendizado para que o leitor da Bíblia possa saber organizar muito bem esses conteúdos, entender a história que a Bíblia conta e, ao mesmo tempo, saber ler o texto bíblico para interpretá-lo, porque a riqueza da Bíblia é a própria Bíblia. Então, esses livros são produção de conhecimento, no ponto de vista histórico-literário,
onde o grande propósito é fazer com que a história seja bem contada e bem entendida, a história dos princípios, depois a história do povo hebreu, na sua origem, no Egito, pós-Egito, a construção monárquica, a falência da monarquia, então o exílio, depois o retorno do exílio, e até chegar no Jesus, lá no movimento de Jesus, movimento dos apóstolos. Então o projeto é fazer com que o leitor das Escrituras consiga entender essa história como um todo e, ao mesmo tempo, quando lê o texto, saber onde está. E é uma produção de conhecimento, é um livro didático, separado em lições, em aulas, que tem também, ao final, um material pedagógico feito com muito carinho pelo meu amigo, o reverendo Fernando Sabra, com perguntas, inquirições, instigações para as pessoas pensarem naquilo que estudou, né? Que estudaram. Então, é muito um material que se propõe a ajudar as pessoas no estudo da Bíblia. Então, o segundo foi lançado agora, né? Isso. Lançamos o primeiro, Do Paraíso ao Deserto, que vai do livro de Gênesis até o livro de Deuteronômio, e agora saiu o segundo volume, que é Dos Clãs à Monarquia, que trata dessa transição, né? Política, sociopolítica, econômica que o povo hebreu precisou para ocupar a terra e, de alguma maneira, se colocar naquela terra que havia sido prometida para eles. Então, a gente, nesse segundo volume, estuda um pouco mais detidamente a ocupação da terra, o período dos juízes e a insatisfação com o modelo dos clãs, querendo um outro sistema político, que é a monarquia. Então a gente para aí, nessa inconformidade, para depois, no terceiro, estudar a monarquia. A gente vem para alguns ditos populares aí, que sempre diz que religião e política não se misturam, mas elas sempre se misturaram, né, Marcelo? Então, se misturam, mas não podem entender não podem comprometer com a mistura, né? Se misturam porque todo religioso é um cidadão, né? Nem todo cidadão é religioso, mas todo religioso é um cidadão. Então, de alguma forma, as instituições também sempre estiveram envolvidas nos seus processos, né? Eu sou um convicto defensor da separação igreja-estado, né? E acredito que o Estado tem a sua própria lógica. Não significa que eu concorde com a lógica, mas ele tem uma lógica. E a igreja, a religião, ela deve se portar diante dessa lógica, obviamente como mensageira de Deus, condenando ou aceitando. Então, assim, eu quero o meu lugar de falar o que eu penso. Então, como religioso, eu quero o direito de ser profeta no meu tempo e de falar o que eu penso sobre qualquer assunto, né? Então, mas sempre se mistura, não tem jeito. Dentro daquele fragmento também poético, quando Jesus diz a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É por aí. Jesus não se mete na briga com Roma, né? Então, Jesus fala, o meu reino não é daqui. Fala para Pilatos, né? O meu reino não é da terra, o meu reino é dos céus, é da eternidade. Tem outra lógica. Jesus fala no outro texto narrado por Lucas, né? O meu reino está dentro de vós. O reino não é uma instituição. O reino não é uma lógica de governo e opressão. O reino de Deus é a liberdade do ser, né? É a capacidade de que a obra de Deus seja realizada e liberte as pessoas para uma vida plena, né? Então, é outra lógica para a política. E é totalmente poético também. Também, né? Extremamente. Na verdade, a obra de Deus, né? É a obra de reconstruir, talvez, a poesia perdida, né? Reconstruir a poesia perdida em cada ser humano, né? Pois é, em cada indivíduo, né? É como se fosse a busca da própria alma, né? De entender essa dicotomia entre carne e alma, espírito, no caso. É uma luta constante, né? Porque é justamente o conceito hebraico de integridade, né? Onde o meu corpo tem relação com o que eu penso, com o que eu sinto, onde as minhas ações estão completamente conectadas ao Deus que me criou.
e aquilo que faz sentido para a minha vida, né? Então é por aí que eu vou. Eu quero uma vida íntegra, eu quero viver, falar, ouvir, ver com aquilo que faz sentido dentro, né? E com aquilo que me conecta com o que é eterno, que me liga ao que é eterno, porque eu creio que é para lá que nós vamos. Isso sempre emociona, né? Quando a gente consegue conectar essa razão com essa emoção, com essa liberdade de ser, que enche nossos olhos de lágrimas, né? É verdade. Que a gente vê que faz sentido. E de esperança. De esperança, E sempre de esperança, né? de esperança. Cada dia mais a gente precisa dela. Marcelo, você já pensou em escrever poesia também? Porque prosa pedagógica, você é craque. Então, rapaz, meu lado poético é um lado mais da sensibilidade do que do talento de redigir, sabe? Mas eu amo poesia, amo ler poesia, amo cantar, eu amo aprender com os poetas, com a alma do poeta, né? A alma do poeta é linda, consegue colocar em poucas sentenças o que é tão profundo, né? Então, isso me encanta na mentalidade, na habilidade poética. Talvez um dia, quem sabe, né? Eu me aventure a literatura poética. Quando menino, escrevi poesias. Quando adolescente, né? Perdido em algum caderno lá na casa da minha mãe, mas escrevi poesias e já fiz canções também, mas muito pouco assim relevantes para o hoje, né? Assim, relevante sempre é porque o que estava comigo lá, né? E a importância do que foi. Mas eu quero um dia, eu quero. Eu sou fã do Rubem Alves, né? O Rubem Alves é um teólogo, foi pastor presbiteriano, depois um grande educador, pedagogo, mas o que mais me encanta no Rubem Alves é a sua capacidade poética. As crônicas dele são uma delícia, né? Os livros de criança, né? Que capacidade absurda de pensar no mágico, né? Do encantamento, de produzir sentido. Então, assim, eu sou um fã mesmo dessa mentalidade. A minha habilidade ainda precisa ser treinada. Quem sabe? Escrevendo, é a melhor habilidade, né? Verdade. Quantos livros da série vem ainda? Então, são 8 ao total. São 8. São 8. Mais 6. Temos mais 6 por vir, sendo que 2 não foram escritos por mim, foram escritos por amigos, companheiros de docência, né? de ministrações. O volume 6 e o volume 7. O volume 7 é em parcerias, eu e o Fernando Sabra, meu amigo, e o volume que é o outro, é o pastor Júlio Venino, também um outro companheirão que nos ajudou nesse projeto. Marcelo, você tem alguma referência que você acredite na Bíblia que é a mais poética, na sua opinião, nesses seus estudos? É difícil, né? A Bíblia é pura poesia, no geral, né? Mas eu tenho, assim, algumas orações que me encantam. E tenho também textos da poesia de amor, que às vezes é muito esquecida na Bíblia, que também me encantam. Eu acho que eu posso ler para você uma poesia de amor. Por favor. Porque eu já li uma oração, né? No livro de Cântico dos Cânticos, um livro de poesia com voz feminina, inclusive, atribuído a Salomão, mas como ele tinha muitas esposas, eu não duvido nada de ser das esposas dele, né? E nessa poesia de amor que a gente encontra, eu acho tudo muito bonito no Cântico dos Cânticos, muito Poético. Apaixonantes, eu ia falar eróticos, e nessa dinâmica de ensinar o amor, de conduzir as pessoas a um aprofundamento do que essa relação produz de benéfico, de belo, de encantador, de preciso. E essas poesias são extraordinárias e gosto demais. Mas eu quero ler
uma pequena estrofe no final de uma canção que está no capítulo 8 de Cântico dos Cânticos, talvez seja dos mais conhecidos, né? Onde, a partir do verso 5 até o verso 7, a gente lê assim: debaixo da macieira eu o despertei. Ali esteve a sua mãe em trabalho de parto. Ali sofreu as dores aquela que o deu à luz. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Da sua casa, para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Para mim, a beleza é imensa dessa estrofe, porque coloca o amor como um fogo abrasador, né? E as águas querendo apagar, né? Então, eu acho uma mensagem muito interessante. E não são só as muitas águas. Os rios corriqueiros, né? As correntezas corriqueiras também podem ameaçar o amor, né? E a outra coisa é a ganância, né? Porque muita gente quer vender a casa, comprar a casa, né? Comprar o amor. Essa labareda extraordinária que sustenta a vida e deixa a gente muito mais feliz num projeto, né? Então, muito belo para mim. Esse poema. Aí volta porque a gente estava falando antes, né? Dessas coisas corriqueiras da vida, essas distrações que nos tiram do foco do amor, né? Sim. Que é Deus, né? Sobretudo, em Deus a gente encontra o perfeito amor, né? A gente encontra o amor no irmão também, né? A gente encontra o amor no estranho, mas em Deus ele é perfeito. É sempre profundo, né? Qualquer verso, qualquer palavra que a gente lê nem cabe o qualquer para dizer, né? Já é uma própria biblioteca sozinha essa palavra, né? Dentro de tanta biblioteca que há na Bíblia. É verdade, é verdade. As palavras vêm sempre carregadas, né? Sim. Carregadas de história, carregadas de possibilidades, carregadas de esperança ou de dores, mas carregadas de sentido de uma existência, né? E para a nossa existência, porque o que o outro disse serve pra gente, né? Então, é para exprimir o inexprimível, né? É isso aí. Para aquela identificação em algum momento. Por isso não tem nada mais profundo do que se permitir ler a Bíblia, né? Se eu puder ajudar alguém a ler a Bíblia, eu já estou feliz. Porque, como eu disse no início, a Bíblia me ajudou a superar muitas coisas. A Bíblia e o conhecimento que vem com ela, o conhecimento de Deus, as experiências de Deus, ajuda a gente a vencer situações que a gente acha que não é capaz. Mas quando a gente encontra o Deus da Bíblia, lendo a Bíblia, socorro vem. A gente encontra o poeta, né? O Deus poeta. O alívio vem. Vem um alívio. A segurança vem. O sono nos reencontra, né? O descanso, né? Tanto ele diz é necessário na Bíblia. Exatamente. E as pessoas tanto desprezam essa ideia do descanso. Muitas vezes trabalhando, esquecendo do descanso, da importância do descanso. Uma das minhas experiências mais fortes com Deus na minha infância é que eu, por conta do falecimento do meu pai, como eu disse, né? Perdi muito cedo. Ele nos deixou e em mim habitou uma insegurança muito grande. E eu desenvolvi o que hoje se chama de terror noturno. Na minha infância chamava de frescura mesmo, né? Mas hoje chama-se de terror noturno, né? Então, o que eu experimentei naquela minha tenra infância, acho que com 5, 6 anos de idade, era um pavor imenso de dormir. Eu achava que eu ia morrer. E um salmo, minha mãe me ensinou a, antes de dormir, ler esse salmo, lembrar desse salmo e entender, né, o que esse salmo
produz na vida da gente. É um salmo de confiança, Salmo 3, verso 5, e diz assim: eu me deito e durmo, torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. É Deus que me sustenta. Eu tive uma experiência contrária à sua com a morte do meu pai. Eu senti segurança. Ele faleceu nos meus braços. E eu senti totalmente segurança, que era o que eu precisava naquele momento para fazer a liga, né? Assim, estar firme naquele momento, que era o que era necessário para eu sentir e para eu dar continuidade na vida. E com certeza foi bom para você. Foi. E para mim também foi muito bom. Até mesmo a ausência do meu pai foi muito boa, porque construiu o ser que eu me tornei, né? E na presença talvez eu fosse outra pessoa, né? Mas na ausência e nas seguranças que eu pude construir com o Deus da vida dele, que era Deus dele também, me ajudou demais a encontrar, né, o alívio, o consolo, a paz, tranquilidade para dormir, tranquilidade para viver sabendo que amanhã pode ser melhor que hoje, porque Deus está sempre com a gente, né? É o chamado os caminhos misteriosos de Deus, que só são misteriosos ou tortos porque a gente não entende ainda. É verdade, é verdade. Ou não entendia, e passa a entender a partir do momento que passa por esse processo de transformação, né? Do Adam, né? Do molde, do barro, né? Com certeza por isso que ele está ali e tem esse nome no início, para ser moldado, né? Pela palavra, pelos desígnios de Deus. Com certeza. Do nosso Deus poeta. É isso aí. E as palavras de Deus enchem a gente de tal maneira que a vida da gente fica muito mais bonita, né? Fica com muito mais sentido. Por isso que eu amo a palavra de Deus, porque eu acho que ela enche o ser humano do que há de melhor. Quando a gente encontra o Deus da palavra e a palavra desse Deus, o ser humano fica reluzente, né? É capaz de viver uma vida com mais dignidade, com mais profundidade, com mais sensibilidade, mais retidão. Mais além, né? Também. Esperando algo mais, né? Que está por vir, né? Sentindo no coração que tem algo mais por vir, né? Que aquele é um caminho, né? É verdade. Bom, Marcelo, eu acredito que a gente poderia ficar aqui por milênios. Podia um tempo inestimável para falar de cada coisa, de cada palavra, cada poesia, cada palavra poética que está contida na biblioteca da Bíblia. Mas estamos aqui deixando a brasa, o fagulho, a fagulha, o início do incêndio para as pessoas seguirem queimando essa poesia em si e lerem a Bíblia, conhecerem a poesia da Bíblia de fato, né? Sem tanta razão, mas sentindo, permitindo sentir cada palavra aí, né? Eu vou me despedir agora desse episódio lindo que nós tivemos aqui, lendo o que eu escrevi durante a nossa conversa, se me permite. Eu vou até tirar o óculos, que tá passando. Sempre sentir. A alma reluz da tragédia ao alívio do socorro. Construção íntima do texto sagrado para a expressão do sentir coração. Moldando o homem para o círculo completo, mesmo ao rachar. Perde a origem e o sentido. No tropeço, sem oração, oração, mas no sentido de sempre sentir. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do Poesia para Sentir com Marcelo. O giro da ampulheta no minuto que passar,
nas tardes de domingo. Tudo pode mudar.